Ei, gente linda, tudo bem? Tô de volta e hoje pra falar, sobre chapinha, gente. Hoje eu vim falar sobre os tipos de chapinha, os tipos de placa de cada chapinha. A gente tem que escolher a nossa chapinha de acordo com o tipo de placa que mais beneficia o seu tipo de cabelo. E eu recebo ainda muito essa dúvida aqui no canal sobre o tipo de chapinha melhor para se fazer escova progressiva e se essa chapinha pode ser utilizada para outras funções. Então hoje a gente vai tirar essas dúvidas. Tô com a minha chapa de titânio aqui, que essa é da Babyliss. Essa é a mesma daquela azulzinha que você já conhece aí, porém ela é branca, estilizada. Eu tenho uma de titânio também, que eu deixo sempre em São Paulo. Por quê? Porque eu tenho muitos modelos em São Paulo, então eu resolvi deixar a minha de titânio by Roger, tá? Que é titânio lá em São Paulo, mas vou já mostrar ela pra vocês também. Atualmente no mercado existem 3 tipos de chapa. Antigamente, bem antigamente, quando tava surgindo as chapas piastras, elas tinham aquela placa de ferro. Era uma placa que deslizava assim com muita dificuldade no cabelo, então isso fazia queimar mais, fazia danificar mais os fios. Então esse tipo de placa sofreu uma evolução para as placas de cerâmica, tá? Que são uma das primeiras, as mais antigas aí, placas de chapinha ou piastra, não sei como você fala aí na sua cidade, na sua região. Em São Paulo a gente falava muito no início prancha, todo mundo chamava de prancha, e hoje em dia as pessoas falam mais chapinha, acho que virou um termo mais popular. Então hoje em dia no mercado nós temos 3 tipos: as chapas de cerâmica, as chapas de titânio e as chapas de turmalina. Já vou falar um pouco mais sobre cada uma delas e as qualificações e as indicações e tudo mais de cada placa. As tecnologias variam aí de acordo com marca, tem marca que colocam íon de não sei o que, infravermelho, blá 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 blá. Muito importante na hora que você for escolher sua chapa. Exemplo, Joyce, eu quero uma chapinha que tenha placa de cerâmica. Como você vai identificar essa placa? Geralmente olhando na embalagem do produto, é o método mais seguro para você garantir ali que você tá levando uma chapinha com placa de cerâmica, se for cerâmica a sua escolha, ou uma chapinha com placa de titânio, se for titânio a sua escolha. Falando um pouquinho das tecnologias, o tipo de chapa que eu mais gosto pro meu cabelo, isso varia muito de acordo com cada tipo de cabelo. O meu cabelo é um fio poroso, grosso, que sem química, sem selamento, ele tem muita dificuldade de brilhar, ele fica opaco. Chapas que mais beneficiam o meu tipo de cabelo para o dia a dia, tá? São as chapas de turmalina. Como eu disse aí, você pode identificar as chapas de turmalina na descrição ali da embalagem do produto, mas você também consegue identificar uma chapa de turmalina, porque geralmente ela é brilhante. Não esse tipo de brilho aqui do titânio, não. Esse é um brilho de ferro, tá vendo? É um brilho diferente, olha só. O brilho do titânio é um ferro brilhoso. As chapas de turmalina geralmente é um brilho como se fosse aquele brilho black piano, ainda que seja preta ou vermelha, é aquele brilho meio que um brilho de gloss. A minha de turmalina, infelizmente ela caiu no chão e espatifou. Eu tinha a Taif turmalina que eu amava, e pra finalização, pra ser utilizada no dia a dia, é o tipo de placa que eu mais gosto, é o tipo de placa que eu mais recomendo pra quem tem cabelo alisado, cabelo quimicamente tratado. A turmalina também vai bem pra cabelos finos e depende muito de cada marca, tá? De cada chapinha, a temperatura, né? Elas geralmente variam aí de 80 graus até 210 graus, as de turmalina, tá? Falando um pouquinho das chapas de cerâmica. As chapas de cerâmica, geralmente elas são assim, ó. Tá vendo? É um ferrinho fosco. A cerâmica é um revestimento que protege o cabelo, assim, ela vem revestindo o ferro da placa pra fazer o cabelo deslizar com mais facilidade. As placas de cerâmica não são ruins, elas são benéficas também ao fio, ajuda a proteger, ajuda a deslizar mais facilmente, ajuda assim a selar o fio, mas são as que eu menos gosto pra finalização. Assim, vocês vão
vão perceber. Pode pegar uma placa de turmalina e uma placa de cerâmica e faz o teste em duas mechas assim. A turmalina, ela ressalta muito mais o brilho do fio do que as placas de cerâmica. Essa chapa, inclusive é da Polishop, essa aqui é a Shine Therapy da Polishop. Ela, inclusive, ela tem toda uma tecnologia de proteção dos fios. As placas vão liberando esses óleos pra tratar os fios e blá blá blá. Sinto esses óleos no meu cabelo? Não sinto. Já tenho ela há algum tempo, não sei se vai perdendo óleo com o tempo, mas desde o começo eu não sinto esses óleos e ela dá um brilho bacana no meu cabelo. O meu cabelo tá finalizado com ela hoje, porém as turmalinas atingem um brilho mais reflexivo. A turmalina e essa daqui, essas placas de cerâmica, os estudos mostram que as de cerâmica tendem a ser menos agressivas do que a turmalina. Mas utilizando, gente, falando pra vocês da minha experiência, assim, ó, eu acho as de turmalina muito delicada com fio, por isso que eu tô indicando pra cabelo quimicamente tratado, cabelo alisado. Eu ainda gosto muito mais das placas de turmalina do que das placas de cerâmica. Falando agora um pouquinho das placas de titânio, que também na embalagem você pode identificar lá, tá? Nem toda chapa que é indicada para escova progressiva é de titânio e eu já vou falar agora pra vocês. Ó, eu tenho essa daqui da MQ, que é a MQ Slim Gold. Essa daqui é uma placa de titânio dourada, tá vendo? Ela é douradinha. Ela tem esse brilho que a gente consegue se ver, né? É um brilho refletivo. Babyliss Pro, tá? Nessa versão estilizada, tá vendo? Ó, vocês estão vendo até meu armarinho ali, minha pia, porque é um brilho realmente refletivo, né? Um brilho como se fosse um espelho. E a maioria das placas, eu nunca tive até hoje, nunca vi nenhuma placa de titânio que não tivesse esse brilho. Todas as placas de titânio que eu já vi no mercado tem esse brilho, tá? E eu acho que isso chega a ser uma regra, sim. As placas aqui de titânio, elas são as mais recomendadas para escova, para o processo de escova progressiva, tá? Que é aquele processo que a gente passa, a chapinha várias vezes ali no fio, para alisar realmente, em colaboração ali com os ácidos ou com o formol, seja qual for a fonte aí da escova progressiva que você tá utilizando, a base, na verdade, né? Então, essas são as mais recomendadas, tá? Para esse processo de escova progressiva. As chapas de titânio não são recomendadas para uso diário, uso pro dia a dia, finalização, não são as melhores, porque elas mantêm, diferente das placas de cerâmica e das placas de turmalina, elas retêm muito calor, geralmente elas não têm variação de calor. Claro, elas têm variação de temperatura, você escolhe. Essas duas aqui, elas variam, acho que se eu não me engano, de 180 ou 150 graus Celsius até 230. E no mercado, hoje em dia, as chapas aí mais quentes atingem até 250 graus Celsius, assim, é muito calor, né? São indicadas aí realmente para salão de cabeleireiros que precisam fazer o processo de escova progressiva mais rapidamente. Joyce, mas eu comprei, só tenho essa e eu quero finalizar o meu cabelo no dia a dia. Você pode utilizar na temperatura mais baixa, mas ainda assim não é a placa mais adequada para o seu fio, para proteger, entendeu? Porque mesmo estando na temperatura ali mais baixa, ela ainda vai ser um pouquinho mais quente do que as outras, de cerâmica ou de turmalina. Às vezes no mercado, cuidado, gente, pode ter uma ou outra chapinha que tem o nome titânio e não tem placa de titânio, tá? Fica aqui um alerta, como por exemplo, pra chapa de titânio da Taif, tá? Que eu esqueci o nome dela, eu vou colocar o modelo aqui pra vocês. Essa chapa que vem com o nome de titânio, ela não tem placa de titânio, tá? A placa dela é de cerâmica. Essa eu nunca tive porque realmente não gosto de placa de cerâmica para essa finalidade de escova progressiva. Pra mim tem que ser titânio, assim, não tem outra, tem que ser titânio. Por enquanto no mercado não há nenhuma outra melhor, mais eficaz que a chapa de titânio.
pra escova progressiva. Vocês sempre me perguntam, né, porque eu nunca tive a Taif, porque a Taif não é de placa de titânio. Vocês podem ver, reparar que a placa dela é fosca, é uma placa de cerâmica. Uma coisa muito legal também de você cuidar quando você vai escolher a sua chapinha é olhar ali se realmente ela tem essa regulagem de temperatura, que vai de uma temperatura mais baixinha até uma temperatura mais alta. Tem pessoas que utilizam chapinha todos os dias, não é o recomendado, não é legal para o teu cabelo, mas tem pessoas que utilizam para finalizar, enfim. E essas pessoas que utilizam todo dia, é legal lembrar de utilizar sempre ali na temperatura mais baixinha, tá? Fazendo um ranking, que eu sei que vocês vão me perguntar, das chapas de titânio, a minha número 1 é a que eu mais gosto, é a que tá na minha mãe, que eu uso nas modelos, que é a azulzinha, é a versão nacional da Babyliss, e eu acho que ela atinge um efeito mais liso, um efeito de, como é que eu vou explicar, de espelhamento do fio mais rapidamente do que a Babyliss. Com a Babyliss eu preciso chapar um pouco mais de vezes para obter aquele efeito espelhado do fio, tá? Do fio. Ele é um pouco mais quente também, talvez seja por isso, tá bom? Não dá pra garantir que as placas que vem escrito aqui, 230 graus, só atinge 230, às vezes pode elevar um pouquinho, então talvez por isso eu sinta um pouco mais de aquecimento do que com a Babyliss, tá? Lembrando que quanto mais quente, mais vai danificar o teu cabelo e mais você tem que ter cuidado. Em segundo lugar viria a Babyliss e em terceiro a MQ. Eu gosto muito dessa placa da MQ, mas o que acontece com ela? Utilizando muito, eu cheguei a essa conclusão. Como ela é mais fininha, quando a gente chega muito perto da raiz, ela dá uma frisada, sabe? Ela levanta um pouco o frizz ali da raiz. Gosto muito, mas esse detalhezinho às vezes me deixa um pouco brava com ela. Mas ela também não oscila a temperatura, eu acho que das três ela é a que mais diminui a temperatura, se eu não me engano, ela chega a 60 graus o mínimo e o máximo 230, então assim, ela diminui e aumenta bastante, né? E sem contar que ela é a mais linda, né? A mais elegante de todas, tá? E sobre essa aqui da Polishop, continuo utilizando, gosto muito dela, mas já comprei, em breve eu mostro pra vocês, já comprei uma nova que não chegou ainda, de turmalina, tá? Comprei uma nova, os carros não param de passar. Comprei uma nova com placa de turmalina, porque realmente é a placa que eu mais gosto no meu cabelo pro dia a dia, pra finalizar. Quando chegar eu mostro pra vocês, tá? Mas é de placa de turmalina e eu acabo gostando mesmo um pouco mais da turmalina do que dessa placa aqui de cerâmica, mas essa aqui é uma ótima chapinha também, não tenho nada pra reclamar dela. Pra, assim, dia a dia finalizar, é ótima. Então é isso, eu espero que eu tenha sanado aí as dúvidas de vocês, mas se ficou mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder, tá bom? Me conta também qual a chapinha que você mais gosta, que você utiliza sempre, que já quebrou, já caiu e você voltou a comprar, me conta. Fico por aqui, beijo no coração, até o próximo vídeo, não esquece do meu like, me segue no Instagram também. Tchau, tchau!